Alô, amigos. Eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e nós temos feito uma série de entrevistas com servidores públicos a respeito de serviço público, e eu tenho o prazer de receber hoje o Lúcio Big, que é do Instituto OPS. Desculpem, época de seca em Brasília, né, Big? Acontece um certo pigarrinho, mas o Big coordena a Operação Política Supervisionada do OPS, que é o Instituto Operação Política Supervisionada. Eu queria que ele contasse para a gente um pouquinho o que é o Instituto e por que é que vocês fazem esta operação supervisionada da política. Como vai, Big? Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, a OPS, a Operação Política Supervisionada, ela nasceu há 8 anos, mais ou menos, da necessidade mesmo do cidadão começar a fiscalizar gastos públicos. E quando eu comecei, eu dei prioridade a fiscalizar gastos da verba indenizatória de deputados e senadores. E de lá para cá a gente já conseguiu reaver cerca de 6 milhões de reais, né, fazendo nas fiscalizações, a gente encontra as irregularidades, aí questiona o parlamentar, e alguns devolvem, outros não, aí aqueles que não devolvem a gente denuncia no Ministério Público, né, abre uma representação no Ministério Público. E nesse caminho todo, eu resolvi criar o Instituto, que é o Instituto Observatório Político e Socioambiental, que é para formalizar esse trabalho que a gente já faz aí há 8 anos. Então, hoje, a OPS, que é a Operação Política Supervisionada, é o braço fiscalizatório do Instituto. Big, uma outra curiosidade. Qualquer cidadão, pela Lei de Acesso à Informação, tem acesso às informações que vocês têm. A diferença é justamente essa, quer dizer, vocês vão atrás e provocam o parlamentar ou para que ele devolva, caso a verba indenizatória tenha sido usada de forma irregular, e também podem abrir processo como, digamos, um braço político do Instituto, é isso? Sim. É importante que o cidadão saiba que os dados públicos que estão nos órgãos, nos mais diversos órgãos, independente da esfera, que seja municipal, federal, estadual, são documentos que são acessíveis ao público. Então, qualquer pessoa pode pedir qualquer documento de qualquer órgão, desde que não seja aqueles catalogados, né, marcados como sigilosos pelo poder. Mas, então, a sociedade tem esse acesso, pode solicitar os documentos que precisa para fiscalizar, enfim. Tem alguns que não são, que já estão disponíveis em alguns portais de alguns órgãos. Então, a partir dessa possibilidade de ter acesso a esses documentos, fiscalizá-los não é uma tarefa difícil. Então, você começa a cruzar informações. No caso que a gente vai ver muito, que é a Câmara e Senado, a gente coleta as notas fiscais, né? A gente tem um site que coleta esses dados automaticamente da Câmara e do Senado e nos entrega de forma bem mais acessível. E a gente, então, tem acesso a essas notas e a gente começa a fiscalizar. Então, qualquer pessoa, de qualquer local que esteja, se quiser usar o nosso site para fazer essas pesquisas, tá? Pode entrar sem custo algum, realmente entregue à sociedade. E qual é esse site, para a gente dizer para as pessoas que podem usar? Esse site é o OPS, de Operação Política Supervisionada, .net.br. A pessoa entrando, tem na aba sobre, tem 2 vídeos, são 2 tutoriais. Se a pessoa tiver um tempinho ali, 40 minutos mais ou menos, ele vai assistir aos 2 vídeos e vai entender como funciona o site, vai conseguir fazer as fiscalizações. Se quiser, se encontrar alguma irregularidade e quiser fazer a solicitação direto ao parlamentar, a pessoa pode fazer. Se achar melhor, não quero aparecer, que tem isso muito, sabe, Humberto? As pessoas às vezes querem fiscalizar, querem saber como o dinheiro deles é gasto, mas acaba tendo receio de, eu vou denunciar, de repente posso sofrer alguma, sei lá, ter algum problema. Então a gente se predispõe a isso. Se você encontra alguma irregularidade, você pode nos informar que a gente encaminha essas irregularidades, essa denúncia.
Lúcio, o que é que vocês encontram mais de irregularidade no uso dessa cota, do chamado cotão, que os parlamentares têm para, em tese, utilizarem em benefício do seu mandato e que, às vezes, usam em detrimento da sociedade? A verba ela foi criada, na verdade, o cotão, a CEAP, que chama Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, ela foi criada ali em 2009 na Câmara e mais ou menos também nesse período no Senado, que é justamente isso, é um dinheiro que é disponibilizado a cada um dos parlamentares, dos 513 deputados e dos 81 senadores, para que eles utilizem para bancar despesas exclusivas de mandato. Só que nesses 8 anos que a gente trabalha, a gente encontrou parlamentares que, não sei, talvez inadvertidamente, utilizaram esse recurso em, por exemplo, postos de gasolina, cujo proprietário é ele próprio ou é algum parente. Teve gastos também de locação de aeronave, que ao invés de servir ao mandato, serviu para trabalhos eleitorais, né, para campanhas eleitorais, não só do próprio parlamentar, mas também de apadrinhados, né? Agora, o que a gente, assim, em matéria de quantidade de irregularidades, foi com a alimentação, né? O deputado bancando a alimentação de terceiros, e não pode, é proibido. E trabalhos de gráfica, serviço que eles têm uma rubrica chamada Divulgação da Atividade Parlamentar, que o parlamentar pode utilizar de qualquer meio lícito para divulgar o mandato. Aí ele pode mandar fazer um jornalzinho, uma revista, um programa de TV, enfim, qualquer coisa que seja para mandato de divulgação, para divulgar o mandato. E a gente encontrou muita irregularidade com relação à questão fiscal, notas fiscais canceladas que foram ressarcidas pela Câmara. A gente não teve certeza, mas existe um indício muito grande de tiragem bem abaixo daquilo que está informado nas notas fiscais. Bom, nós temos, nos últimos dias, tem entrado em discussão uma questão de 4 parlamentares, acho que todos do PSL, que teriam utilizado a cota parlamentar para divulgar os chamados atos antidemocráticos, né, para usar esse dinheiro, digamos, para financiar os atos que todo fim de semana vinham acontecendo aqui em Brasília e que tinham, inclusive, a presença do presidente da República. Isso também entrou nas fiscalizações de vocês, Lúcio? A gente não chegou a fiscalizar exatamente esses 4 deputados, mas assim, a gente não estranha se a gente encontrar pelo menos mais uns 20 nessa mesma situação. Porque é o seguinte, as regras na Câmara, também no Senado, mas principalmente na Câmara, elas são muito brandas. Assim, para um parlamentar ser ressarcido por uma despesa, ele não precisa comprovar aquela despesa, que aquela despesa foi realmente, que aquele serviço foi realmente executado da forma como está dito na nota. Ele simplesmente entrega a nota fiscal e a Câmara e também o Senado fazem restituição. E essa, que inclusive é uma das que a gente mais encontrou irregularidade, que é a divulgação da atividade parlamentar, foi o que foi utilizado por esses 4 deputados nesse assunto que a gente está vendo agora, por eles terem utilizado essa verba para, na verdade, fomentar esse movimento antidemocrático. E eles apresentaram notas de uma empresa de publicidade que, na descrição, diz que era para fazer trabalho de redes sociais, que é muito comum a gente ver. Apesar do, por exemplo, um deputado poder ter 25 assessores, eles ainda contratam empresa de fora para ter alguém para ficar cuidando de rede social. No caso, existem algumas especialidades de redes sociais. O problema é que algumas dessas especialidades não são exatamente lícitas, não é? Que é o caso de utilizar fake news. E eu acho que foi por isso que a Procuradoria-Geral da República foi atrás, e aqui são os deputados Bia Kicis, do PSL aqui do Distrito Federal, Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo, Aline Sleutjes, do PSL do Paraná, e o general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte.
mas neste caso específico, investigados pela Procuradoria-Geral da República. E eu fiquei curioso agora, você disse que se procurar, pode ter outros deputados com este mesmo tipo de utilização ilícita da verba. No caso foi a Controladoria, né, que encontrou a Procuradoria? Pelo que eu tenho aqui, Procuradoria. Acho que a Procuradoria. PGR, porque ela denuncia, no caso, ao Supremo Tribunal Federal. Isso. No caso, a PGR ela tem condições de ir mais a fundo que a sociedade tem. Então, por exemplo, a gente visualiza uma nota fiscal de algum parlamentar, como vamos pegar o caso da Bia Kicis, ela foi ressarcida em algum valor de algumas notas fiscais, a gente consegue identificar a descrição do serviço, saber quem foi que fez o serviço, mas a gente não consegue visualizar o serviço feito. E para conseguir chegar a esse nível, aí realmente precisa de uma investigação com autorização judicial, alguma coisa mais além para poder conseguir chegar nesse ponto, nessa certeza de que realmente houve um desvio de finalidade do recurso público. Mas se a PGR procurar, ela vai encontrar mais. Eu posso até ajudar, se for o caso, de enumerar, mas chegar realmente ao ponto onde eles chegaram, infelizmente a sociedade não consegue, porque ela não tem poder para conseguir informações que não são públicas. Uma outra curiosidade que eu tenho vocês vão atrás de todas as notas de todos os parlamentares? Dá para fazer esse trabalho? Tem gente suficiente no Instituto? Não, a gente tem muitos voluntários, mas a gente não consegue, porque são, em média, só na Câmara dos Deputados são ressarcidas entre 15 e 20 mil notas fiscais. Então, fiscalizar cada uma delas é muito difícil. A gente faz mais por amostragem. Então, tem assim, pessoas que preferem fiscalizar gastos do seu estado, que são pessoas do Brasil inteiro. Tem outras pessoas que preferem pegar um tipo de despesa, e a gente vai juntando aquilo, vai colocando, e acaba que a gente tem meio que um mapa geral de tudo, mas a gente não consegue fazer de tudo. Vamos tentar, Lúcio, me trazer algum exemplo curioso que você possa contar para a gente. Bom, tem um caso tem dois casos assim, que eu acho muito emblemáticos. O primeiro deu uma repercussão muito grande na mídia, foi em 2013. Eu comecei a fiscalizar a locação de automóveis por parlamentares e encontrei muita locação muito cara, que eles locam veículos por mês, né, contratos mensais. Isso. E tinha veículo, por exemplo, uma Hilux, que um deputado alugava por R$5.000 por mês, só que um outro do mesmo estado alugava por 10 mil. Eu falei, ué, tem uma coisa errada. E comecei a fiscalizar. E eu cheguei num local, um deputado lá do Piauí, ele alugava lá uma muito cara, na época era a Hilux mais cara alugada na Câmara, e pelo Google Street View, que a gente vai vendo as ruas e tal, eu daqui de Brasília fui e eu não consegui encontrar um endereço. Eu olhava lá, tinha um prédio que não tinha nada a ver com locador e tal, e eu pedi então que algum colaborador da OPS que morasse lá em Teresina que fosse até o endereço para fotografar e mandar para mim. Isso que ele fotografava, tinha uma padaria no lugar. Aí eu achei estranho e, de fato, depois foi apurado mais a fundo e foi visto mesmo que não existia locadora no local. Uma empresa, uma locadora foi aberta naquele endereço, só que ela nunca existiu. E a gente até duvida, então, que tivesse carro. Agora, o outro, assim, que foi um valor bem mais baixo, mas foi bastante interessante, um deputado do Acre, que na época ele tinha um contrato com uma operadora de TV a cabo, aqueles pacotes completos que tem televisão, não sei o quê, e esse pacote dele dava direito a 7 instalações de TV a cabo em 7 endereços diferentes. E eu achei muito estranho aquilo, eu falei, porque quando faz esse tipo de contratação, geralmente é para instalar no gabinete, no gabinete não, escritório? No escritório de representação política dele no Estado. E, de repente, havia 7 instalações, em 7 endereços diferentes.
Aí depois a gente foi ver o pacote, foi a época de Copa do Mundo, foi 2014. Ele fez o pacote mais completo que tinha com futebol, justamente por causa da Copa do Mundo, e canais de filme pornô. Opa! Aí isso repercutiu bastante, principalmente no estado dele, aí cancelou, devolveu o dinheiro e tal. Mas basicamente isso. Mas tem muitos outros. É bom ter essa vontade de ir atrás, descobre essas coisas curiosas, não é? Mas que nível de curiosidade te levou a chegar ao OPS? Rapaz, olha, eu vou dizer, eu comecei com uma indignação em 2011, a indignação mesmo de ver tanto desvio de dinheiro público e a gente só vendo, sabe? Assistir a televisão a um programa de jornalístico, desviou isso, desviou aquilo, e a gente aqui sentado no sofá, literalmente sentado no sofá, e, cara, não posso fazer nada. Aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, e comecei a fiscalizar, e vi que é possível, e hoje eu digo, não é só possível, mas é necessário que a sociedade faça parte, porque existem os órgãos de controle, né? Tem os tribunais de contas, tem o Ministério Público, tem as auditorias internas de cada órgão, mas a gente não pode achar que eles conseguirão fazer tudo sozinhos. E a gente, então, tem que fazer a nossa parte. Sabe, às vezes, a pessoa está num município, independente do tamanho, mas está vendo uma obra lá, procura saber se aquela obra está sendo feita no valor que realmente deveria ser feita, sabe? A prefeitura comprou, sei lá, um equipamento lá para a escola, alguma coisa assim, procura saber se realmente aquele equipamento foi adquirido dentro do valor. Se não foi, aí leva e faz a denúncia no órgão competente. É importante que a gente faça parte do controle social. Para a gente levar essa entrevista para o encerramento, Lúcio Big, eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, qual é o seu sonho como operador desse tipo de coisa? O que você gostaria que nós tivéssemos como sociedade no Brasil e que é um sonho que às vezes eu tenho, de a gente se tornar desnecessário como fiscalizador, né? Mas eu queria saber qual é o seu sonho, qual é o seu conselho para as pessoas, como é que as pessoas devem fazer, e te fazer uma terceira pergunta dentro dessa mesmo, que é o seguinte: vocês só fiscalizam essa questão da Câmara? Agora eu fiz a pergunta porque você está falando, olha, fiscalize o seu município, fiscalize a sua prefeitura. Vocês conseguem abranger também estados e municípios? Tá. Nessa pergunta é o seguinte: a gente nasceu fiscalizando verba indenizatória de Câmara e Senado. Só que a gente não se limita a isso. A gente também fiscaliza, a gente já fiscalizou, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tiveram que mudar as regras lá para a liberação do dinheiro público. Mas assim, a gente também fiscaliza de tudo, porque o Instituto OPS, ele recebe denúncias de várias partes do país, de várias coisas, de vários setores diferentes. Então, sempre quando chega a mim, quando é algo que já está pronto, uma denúncia que já está pronta, eu simplesmente vou verificar se realmente tem fundamento, todas as informações que recebi, e encaminho, justamente por isso, porque às vezes o cidadão tem medo de fazer a denúncia. Então, o Instituto ele trabalha como intermediador, ele recebe a denúncia aqui e ele transmite. Então, a gente não se limita só à Câmara e Senado, a gente vai mais adiante. E o meu sonho com relação ao que eu espero disso tudo, primeiro, eu concordo contigo, eu acho que a gente não precisaria, o certo seria a gente não precisar fiscalizar, sabe? Mas, infelizmente, precisa. E o que eu gostaria muito é de ver as gerações futuras tendo como parte da rotina diária fiscalizar o poder público, sabe? Porque eu vejo, a experiência que eu tenho, de tudo que eu já vivi, quando você começa a fiscalizar em cima, você coloca uma equipe para trabalhar em cima de um determinado órgão, você vê que as coisas começam a mudar para melhor, sabe? Até então era tudo solto, era tudo à vontade. Quando você começa a bater em cima, as coisas começam a se ajustar. A Câmara é o exemplo disso. Ela teve que mudar regras depois que a gente fez uma série de denúncias. Como eu falei agora há pouco, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também teve que mudar regras. A gente está tentando mudar em Mato Grosso, mas lá a situação é muito mais caótica.
E o que eu espero é justamente isso, que a gente consiga ter uma sociedade em que o dever cívico de fiscalizar, de fazer parte do controle social, seja algo tão natural quanto é, sei lá, ir para a escola todo dia, aprender matemática e tal. Lúcio Big, acabamos. Muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de ter nos atendido e nos contar essas histórias. Um grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço.